Salve, torcida banguense! Hoje é 4 de maio, nós seguimos apenas treinando internamente no Bangu, porque a nossa próxima competição é só no dia 25 de maio, os campeonatos estaduais de duplas e de equipes de Sector Ball. Mas enquanto isso, nós não vamos deixar vocês sem programa. Vamos seguir com aquela série de trazer os grandes nomes do passado do futebol de mesa. Hoje o futebol de mesa é um esporte ainda amador, mas com estrutura e organização extremamente profissionais, e muita gente trabalhou para a gente chegar ao estágio que nós estamos hoje. E o Bangu vai tentar, aos poucos, resgatando algumas dessas grandes figuras que a gente chama de gigantes do futebol de mesa. Vocês estão me vendo de camisa amarela? Essa aqui é a camisa da Seleção Brasileira de Futebol de Mesa. Copiamos do futebol. Em geral, as camisas das seleções brasileiras, elas são amarelas, porque a camisa do futebol também é amarela. Mas a camisa da Seleção Brasileira de Futebol, originalmente, era branca. Pouca gente sabe disso. Ela virou amarela depois da Copa de 50. E no programa de hoje, vocês vão saber quem inventou a camisa amarela da seleção brasileira. Foi um gaúcho chamado Aldir Garcia Chilé, que tinha várias atividades. Ele era jornalista, ele era escritor, ele era professor, ele foi reitor na Universidade de Pelotas. E entre suas várias atividades também estava a de ser jogador de futebol de mesa. Foi um dos fundadores da Associação Pelotense. O filho dele também, Aldir Chilé, foi campeão brasileiro em 86. E vocês vão saber um pouco dessa história agora a seguir. Nos acompanhem. Doutor em Ciências Humanas, escritor, jornalista, tradutor, desenhista, professor e reitor universitário, entre outras atividades, Aldir Garcia Chilé nasceu em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, em 22 de novembro de 1934. Vencedor do Prêmio ESSO de Jornalismo em 1963, 2 vezes do Prêmio da Bienal de Literatura Brasileira, 6 vezes do Prêmio Açorianos de Literatura, finalista do Prêmio Casa de las Américas e comendador da Ordem do Mérito Cultural, com uma extensa produção literária, publicada de obras em português e espanhol, tornou-se nacionalmente conhecido em 1953, aos 19 anos, quando venceu o concurso que escolheu o novo uniforme da Seleção Brasileira. Aldir Chilé é o criador da nossa famosa e vitoriosa camisa canarinho, embora, nascido a 200 metros da fronteira, sempre tenha se declarado torcedor do Uruguai. Militante de esquerda, durante os anos 60 e 70, foi perseguido pelas forças de repressão da ditadura militar, sendo impedido de continuar a lecionar na Faculdade de Jornalismo da Universidade Católica de Pelotas, curso do qual foi fundador. Declarado torcedor do Brasil de Pelotas, com tantas atividades, uma de suas grandes paixões sempre foi o futebol de mesa, onde jogava com um time do Cruzeiro de Porto Alegre, clube do qual também era simpatizante, com escalação dos anos 60. Em 31 de maio de 1975 foi um dos 10 fundadores da Associação Pelotense de Futebol de Mesa, um dos mais antigos, importantes e vitoriosos clubes do esporte no Rio Grande do Sul. Viúvo, Aldir Chilé teve 3 filhos, 3 netos e faleceu em 15 de novembro de 2018, vítima de câncer aos 83 anos. A cidade de Pelotas decretou luto oficial em sua honra, sendo sepultado coberto pela bandeira do Uruguai. Até seus últimos dias, nunca deixou de praticar o futebol de mesa, seja na Associação Pelotense, seja no sítio em Capão do Leão, município vizinho de Pelotas, onde residia. Desde os anos 70, seu filho Aldir Rosenthal Chilé seguiu os passos do pai no futebol de mesa, sendo um destacado atleta, campeão brasileiro de disco, em 1986, sempre defendendo a Associação Pelotense, fundada por seu pai, e jogando com seu time do Brasil de Pelotas. A cultura, o futebol e o futebol de mesa brasileiro serão eternamente gratos ao grande legado nos deixado por Aldir Chilé.
Mas eu acho coisas impressionantes a respeito dessa questão do uniforme da seleção brasileira, porque as pessoas ficam falando isso para mim, né? E eu às vezes desligo dessa questão, e quando eu volto a me atinar, eu vou me surpreendendo com as coisas que cercam esse mito. E depois vocês vão embora, eu fico, puxa, mas tinha aquela história, tinha aquela outra, porque são tantas, né? Que isso não termina, realmente não termina. Então, pessoal, no mini documentário de hoje, nós conhecemos um pouco do Aldir Chellé, que não apenas foi um dos gigantes do futebol de mesa, mas ele foi um grande brasileiro. E nós, como botonistas, ficamos muito orgulhosos de termos uma personalidade da grandeza de Aldir Chellé como um dos praticantes do nosso esporte. Então é isso, pessoal. Siga nos acompanhando, gostou, clica no joinha, dá uma força pra gente, se inscreve no canal. Se vocês tiverem sugestões de outras pessoas para nós resgatarmos, envolve todo um trabalho de pesquisa de fotografia, pesquisa biográfica, enfim. Mas se vocês tiverem alguma sugestão, é só botar lá nos comentários, tá bom? E a gente tenta, na medida do possível, vamos tentar resgatar o máximo de grandes nomes do passado, pessoas que ajudaram a gente estar no estágio que nós estamos hoje. Então, pessoal, brigadão aí pela companhia de vocês, saudações alvirrubras. O Bangu tem também a sua história, a sua glória, enchendo seus fãs de alegria. De lá pra cá surgiu o Domingos da Guia. Em Bangu seu clube vencia, na Serra um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Em Bangu seu clube vencia, na Serra um feriado, comércio fechado. Torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. O Bangu tem também como divisa na camisa o vermelho sangue a brilhar.